Então vamos lá, gente, vamos dar continuidade ao nosso curso livre de Centro de Diagnóstico por Imagem. Meu nome é Karina Del Rey. Então nós paramos aqui, né, nas metas de segurança do paciente, paramos na meta 3. Né? Então a meta 3, nós vamos falar sobre a segurança na prescrição e uso e na administração de medicamentos. Tá? Então aí eu coloquei do lado o cartaz do Corém, que ele apresenta os 10 passos para o uso seguro de medicamento. Tá? E nele consta também a aplicação dos certos da enfermagem, certo? Então, na primeira aí, quando a gente fala de administração segura de medicamento, primeiro de tudo, a gente sempre está falando principalmente, tá, gente, principalmente de medicações de alta vigilância. Não que as outras não tenham importância, né? A gente já viu situações de a pessoa está trocando o soro fisiológico por vaselina. Ou seja, isso mostra que medicações simples, como um soro fisiológico, a gente precisa ter uma atenção também, tá? Então, no primeiro de tudo, está falando atenção, né? É, entenda, né, leia a prescrição, veja lá se está com o nome completo, a data de nascimento, a data que foi prescrito, né, qual o tipo de medicação, a via de infusão dessa medicação, o tempo de infusão dessa medicação, então eu tenho que ler, tenho que entender, né. Aí na segunda estava falando, solicite ajuda. Então vamos supor que é uma medicação que você nunca fez, que você não conhece, que você não sabe os efeitos colaterais, que você não entende sobre ela. Ah, eu vou fazer mesmo assim? Né? Se você não sabe, você não faz. Pede ajuda, solicite ajuda. Né? O terceiro passo está falando aí sobre a higienização das mãos. Então é a lavagem de mãos, que a gente já comentou no outro vídeo, e que eu já falei para vocês que eu vou deixar um videozinho aí mostrando para vocês o passo a passo da técnica de lavagem de mãos, tá? E aí tá falando ali, ó, antes de administrar os medicamentos, certifique se o paciente não tem alergias, tá? Então, se o senhor tem alergia a algum medicamento, qual medicamento, né? E se não está grávida, tá? Se a paciente está grávida, se está fazendo algum outro tratamento médico, se recebe alguma outra medicação, tá? Tudo isso eu preciso saber também. Tá? Depois está falando rotule. Então, todos os medicamentos eles devem ser identificados e rotulados. Outro ponto que eu sempre falo para os alunos é que na hora que você for preparar uma medicação, não joga a ampola fora, deixa ela dentro da bandeja, né? Na hora que você for atender, você está com a medicação ali, com a ampolinha, você consegue conferir, consegue realmente ter certificado. Às vezes você dá um apagão, ai, será que tá certo? Tá lá a ampolinha que você aspirou. Então, aí você consegue ter a certificação ali de que realmente a medicação é aquela, que tá certinho, tá? E rotule. Aí tá aí, faça a dupla checagem. Então, quando a gente fala de medicações de alta vigilância, medicações de controle, psicotrópicos, drogas vasoativas, tá? Sempre estar com o enfermeiro junto, tá? Que ele vai conferir junto com você. Ele confere o preparo e a administração desse medicamento, tá bom? Depois está falando, cheque os certos, o paciente, medicação certa, a dose, a via, a hora, o paciente tem direito de recusar, tá, essa medicação, então não, eu não me sinto preparada, não quero receber essa medicação, por exemplo, por via intramuscular, tá, então ele tem o direito de recusar e de não querer receber aquela medicação, compatibilidade medicamentosa, a prescrição, tá? E orientações, tem que sempre orientar o paciente sobre principalmente os efeitos colaterais, qual a medicação que ele está recebendo, porque provavelmente o médico pediu aquela medicação, prescreveu, tá? Aí ali está escrito rastreio. O que que é rastreio? Está conectado lá o equipo no sorinho e conectei na veia ali do paciente, no acesso, né? Antes de eu abrir o equipo, eu confiro se realmente está na via certa, né, gente? Até então, se tiver um soro na via nasoenteral, não vai causar dano ao paciente, mas um equipo de dieta numa veia vai causar dano ao paciente, principalmente, né, se for um central, dependendo qual a condição do paciente, vai matar o paciente. Então, a gente confere antes de abrir o equipo, tá? Rastreio. Registre qualquer alteração, qualquer informação, qualquer intercorrência, tudo você faz uma anotação bonitinho, tá? Que aí tá aí na meta 2 também, né? Envolva sempre a família, o paciente no processo, tá? Notifique qualquer incidente que venha acontecer. Certo? Então, a meta 3, administração segura de medicamentos. Meta 4, assegurar a cirurgia, local de intervenção e procedimento em pacientes correto, tá? Então, mas no CDI a gente faz cirurgia? Faz biópsia, né? A gente faz biópsia, que é um tipo de procedimento cirúrgico, né?
também tem intervenção ou procedimento, né, então o exame é um tipo de procedimento, né, então eu confiro se realmente o paciente correto, se é aquele exame mesmo, se ele fez o preparo, tudo antes de iniciar o processo, tá, antes de realizar, para às vezes eu coloco o paciente em uma tomografia, não conferi, né, se era uma tomografia de crânio, se era de abdômen, qual era o tipo de tomografia, nem conferi, só coloquei, fiz lá que estava escrito que era de crânio e era de abdômen. Aí coloquei o paciente em radiação, expus ele à radiação de forma e não tinha necessidade, né, desnecessária. Então eu confiro isso antes de tudo, tá bom? Isso a gente vai falar mais um pouco mais para frente, nós vamos falar sobre o preparo, né, na resso, na tomo, e a gente vai enfatizar mais sobre isso, tá? A quinto, higienização das mãos para evitar infecções. E o sexto, risco de queda. Quem tem risco de queda? Paciente que recebe contraste, paciente que está em jejum, né? Que a gente pede para o paciente estar em jejum para contraste, o paciente tem que estar em jejum de 4 horas. Para uma sedação, o paciente tem que estar em jejum de 8 horas, né? Então, a gente precisa aí ter uma atenção, porque ele pode entrar em hipoglicemia e ter um desmaio, né? E também lesão por pressão. Mas lesão por pressão, sim, tem muitos pacientes que vêm da unidade de internação, que vêm de uma unidade, de saúde fora, e que ele estava internado, acamado, né, e aí ele tem uma lesão, né. Pacientes que têm lesão por pressão, dependendo do grau da lesão, da situação, se está muito modificado, se tem muita fibrina, ele não pode fazer ressonância, porque a ressonância pode queimar aquela região, tá? Então a gente vai precisar se atentar, chamar o enfermeiro tem que conferir a lesão, o tipo, né, na região, para aí sim, né, realizar o exame, caso o enfermeiro dê o ok, tá, gente? Caso ele aprove a realização desse exame, certo? Então aí fomos aí as metas e falamos também sobre os 10 passos para o uso seguro de medicamento. Aí a gente entrou aí no controle de sinais vitais. Então, todo paciente que for dar entrada, que for realizar qualquer procedimento dentro do centro diagnóstico por imagem, dentro do CDI, a gente sempre confere, né, afere os sinais vitais desse paciente. Vamos lá que a gente perguntou para o paciente se ele fazia uso de algum medicamento, né, aqui na meta 3, e aí ele falou que sim, que ele é hipertenso. Ah, tá bom, hipertenso, vai lá, entra lá, pode fazer a sedação. Não, não é assim. Então a gente, confere, né, afere os sinais vitais desse paciente, tá? Verificar a pressão arterial, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória e saturação também a gente sempre confere, tá, gente, como que tá, e coloca tudo ali na anotação de enfermagem antes do paciente iniciar, antes de puncionar o paciente, antes de realizar qualquer procedimento. A gente vai puncionar o paciente, gente, fazer a punção venosa sempre que o paciente for receber contraste, tá? Se o paciente não for receber contraste, não tem necessidade da punção, certo? Então, se ele for, vou realizar o exame é com contraste. Como que eu vou saber se é com contraste ou não? Muitas vezes vem já no pedido, o exame com contraste, né? Mais para frente eu vou mostrar para vocês um pedido. Então, se tiver no pedido falando que o exame é com contraste, né? Agora, mas tem um diferencial também, que a gente sempre fala que partes moles a gente utiliza contraste. Por exemplo, região abdominal são partes moles, né? Região rígida, crânio. Crânio não tem partes moles, não é parte mole. Então, no crânio, né, não precisaria utilizar fazer uso de contraste, tá? Então isso a gente vai estudar e vai falar aí nas próximas aulas. Coloquei para vocês o monitor multiparâmetros. Então, como eu falei para vocês, sempre que o paciente dá entrada, a gente sempre afere os sinais vitais dele, né? Eu coloquei aqui os parâmetros vitais, né, para a gente, os normais, né, considerados normais ali dentro do adulto e do infantil, tá? E a temperatura, tudo, tá? Mas aqui no monitor multiparâmetros é super prático, então a gente não é pegar um por um e ir lá aferir o sinal, pega o esfigmomanômetro, o estetoscópio, afere manual. Não, a gente tem a tranquilidade de fazer tudo no monitor multiparâmetros, né? Que facilita muito a nossa vida, principalmente se é um paciente grave, um paciente de UTI, um paciente de UDC, de urgência médica, que vem da urgência e emergência, deu entrada, aconteceu um acidente automobilístico, teve um TCE, um traumatismo craniano encefálico e deu entrada na unidade. O médico vai pedir uma tomo. A realizar uma tomo não vai estar sendo monitorizado? Vai estar sendo monitorizado. Então a gente coloca o monitor multiparâmetros, no caso no CDIs que eu trabalho, sempre a gente coloca em todos os pacientes e anota todos os sinais vitais desse paciente, tudo bonitinho,
antes de dar entrada, né, antes de fazer até mesmo a triagem desse paciente, se ele fez preparo, se tá tudo certinho, certo? Pessoal, um tempinho aí pra gente tomar uma água, respirar, e a gente já volta para a próxima parte da aula.